Olá a todos, mais uma vez, nesta nossa aula de geografia, trataremos sobre as representações do espaço geográfico. Uma aula também que podemos conceituar como alfabetização cartográfica. É uma aula de extrema importância, é a base para podermos trabalhar com o espaço geográfico. É essa aula que vai dar condições para que possamos analisar o espaço geográfico das diversas partes do mundo. Primeiramente, o que é representação? Representar é tentar imitar uma realidade. E representar o espaço geográfico é diminuir aquele espaço, seja um município, seja um bairro, seja um país, seja um mundo, diminuir para que possamos analisá-lo melhor, seja numa forma de um mapa, numa folha de papel, seja uma maquete, seja um globo terrestre. Enfim, trataremos das diversas formas de representar o espaço geográfico. Primeiro, fazemos aí a divisão das diferentes formas de representar o espaço geográfico. Se for uma representação numa folha de papel, uma representação que não tem volume, não tem corpo, é apenas uma representação num papel, como um mapa, por exemplo, dizemos que essa representação é uma representação plana. E essa diferença é importantíssima, porque nós iremos diferenciar as formas de representação dizendo se essa representação é plana ou se ela é uma representação tridimensional. O que é uma representação tridimensional? É uma representação em 3 dimensões, comprimento, largura e altura. É uma representação que tem volume, tem corpo. Ela não fica no papel, ela ganha volume, forma. Bom, a primeira forma de representação do espaço geográfico é o que chamamos de globo terrestre ou globo geográfico. E o que é o globo terrestre ou globo geográfico? É uma representação plana ou tridimensional? Tridimensional do planeta, ou seja, de todo o espaço geográfico. O globo terrestre, então, é a forma mais fiel de representar o nosso planeta. Nosso planeta ele é muito parecido com uma esfera mesmo. E essa forma mais fiel de representar o espaço mundial é o globo terrestre. É a primeira representação que nós estamos estudando aqui na nossa aula. O globo terrestre, o globo geográfico, é uma representação tridimensional, representa o planeta todo, representa o espaço geográfico todo. É a mais fiel forma de representar o nosso planeta. Segunda forma de representação de um espaço geográfico, a mais comum na geografia, muitos associam geografia com mapa, inclusive. Pensou em geografia, pensou em mapa. O mapa é uma forma de representação do espaço geográfico. E o que é um mapa? É uma representação plana e vertical. Vertical é como se estivéssemos observando de cima o espaço geográfico. É uma representação plana e vertical de um determinado espaço geográfico. Pode ser o mundo todo, que a gente chama de mapa mundi, pode ser um país, um continente. O mapa ele representa um determinado espaço geográfico. Pode ser o mapa de um município, de um distrito, enfim. E na imagem eu já trago as principais técnicas que foram sendo desenvolvidas aí na nossa história para fazer o mapeamento. Inclusive, há uma ciência que estuda a produção, a confecção, as técnicas para fazer um mapa. Essa ciência é chamada de cartografia. E o homem, desde o início da sua história, ele sempre criou os seus mapas.
Com o passar do tempo, a técnica de desenvolver mapas era o homem ir em trabalho de campo e sair pelo espaço geográfico anotando as principais informações que ele ia vendo. Tem um rio, ele ia anotando. Depois ele fazia ali um esboço, fazia um desenhozinho dos principais elementos que ele encontrou ali, e aquilo ali já era um mapa. Com o passar do tempo, as técnicas do mapeamento elas foram evoluindo. Para fotografia aérea, facilitou bastante para fazer os mapas. Os aviões passavam, iam fotografando, depois os cartógrafos eles pegavam as fotos, juntavam e conseguiam fazer o mapa. E hoje a tecnologia principal são as imagens de satélite. Aqui temos o planisfério ou mapa mundi. O que é o planisfério ou mapa mundi? É uma representação plana do planeta Terra. Então, o globo é uma representação tridimensional, só que o globo tem um problema. Olha o globo aqui que a gente já viu. Com o globo, nós não vemos todo o espaço geográfico de uma vez só. Se eu vejo uma parte, eu não vejo a outra. Eu tenho que girar o globo para ver uma parte. Se eu vejo uma, eu não vejo a outra. Então, o que é o planisfério? O planisfério é uma representação plana. É pegar o globo e abrir o globo para poder vermos todo o planeta ao mesmo tempo. Então, aqui no globo, eu só estou vendo a África. No planisfério, eu estou vendo o mundo todo, a África, a América, a Ásia, a Oceania, eu vejo tudo ao mesmo tempo. O planisfério ele é mais útil que o globo, é uma representação melhor, de certa forma, mas o globo é o que mais representa mesmo como é o planeta. Chamamos de projeção cartográfica essa forma de colocar uma esfera num plano, num papel. Numa próxima aula, nós trataremos especificamente desse tema, chamado projeção cartográfica. É um tema complexo, entender como que podemos transformar uma bola, uma esfera, representar ela numa folha de papel, num plano. Outra representação do espaço geográfico é o que chamamos de planta. Planta é a representação plana e vertical também de um espaço geográfico pequeno. Podemos falar na planta de uma casa, aqui o quarto, a cozinha. Lembrando que a planta é sempre uma representação plana e vertical, eu estou vendo de cima. Aqui é um bairro, as árvores, as casas, as ruas. Muitas vezes eu peço aos alunos para fazerem a planta da sua casa, para fazer como se você estivesse vendo a sua casa sem o telhado de cima. Então, não é para fazer essas imagens aqui. Fazer a planta da sua casa não é fazer assim. Planta é uma representação plana e vertical. Outra forma de representarmos um espaço geográfico também pequeno é o que chamamos de maquete. Então, a maquete é uma representação tridimensional. Por quê? Diferentemente da planta, que é uma representação plana na folha de papel, a maquete é uma representação tridimensional, ou seja, não está no papel, ela tem volume, ela tem forma. Outra forma de representar um determinado espaço geográfico é o que chamamos de bloco-diagrama. Também é uma representação tridimensional, porque tem volume, não é no papel. E o que diferencia o bloco-diagrama da maquete é que o bloco-diagrama, praticamente, ele sempre vai trazer o que existe abaixo da superfície daquele determinado espaço geográfico. Então, ele sempre vai mostrar o que tem abaixo, o solo, o subsolo, as rochas. Ele tenta mostrar o que tem por baixo daquele determinado espaço. É o que chamamos de bloco-diagrama. Agora, entramos em cartografia, que é o estudo dos mapas, e estudaremos os elementos que todo mapa tem que ter. Todo mapa tem que ter, primeiramente, o título. Nesse mapa aqui, o título é qual?
o título é As Rodovias do Brasil. Então, o título ele informa o assunto do mapa. O local também, por exemplo. O título está trazendo o local, o espaço geográfico, é o Brasil, e o assunto, rodovias. Outro elemento importante do mapa é a orientação. E como que nós trazemos a orientação para aquele mapa, para aquela folha de papel, para a gente poder se situar? A orientação, ela é trazida principalmente com uma rosa dos ventos. Eu vou até mudar aqui a imagem para vocês poderem ver melhor. Então, a orientação no mapa é sempre trazida por uma figura chamada rosa dos ventos, que aí eu tenho uma orientação, sei para onde é o norte, para onde é o sul, para onde é o leste, oeste, enfim. Vamos dar continuidade. Outro elemento importante dos mapas, já vimos o título, o mapa tem que ter título, tem que ter orientação, e o mapa também tem convenções cartográficas. Fernando, o que são convenções cartográficas? São símbolos, cores e linhas que existem dentro do mapa. Por exemplo, esse mapa que vocês estão vendo tem um monte de símbolos. Esses símbolos são as convenções cartográficas. Mas, Fernando, o que significam esses símbolos? Aí nós estamos falando da legenda. Legenda é o significado dos símbolos. Olha a legenda aqui, ó. Por exemplo, essa área verde aqui é uma convenção cartográfica. O que significa? A área de cultivo. Essa área laranja aqui, o que significa essa área laranja? Tem na legenda, é um deserto. Tem esse ícone aqui verde. O que significa isso aqui? Esse ícone verde significa tâmaras. O que significa esse símbolozinho aqui, ó? Vamos lá na legenda. O que significa essa convenção cartográfica? Poços de petróleo. Então, pessoal, mapa tem título, tem orientação, tem convenções cartográficas, que são esses símbolos, cores e linhas que existem aqui. E todo mapa que tem convenções cartográficas tem que ter a legenda. O que é a legenda? A legenda é o significado desses símbolos. Se tivesse, por exemplo, uma linha azul aqui, provavelmente seria um rio. Como que eu descobriria se é um rio? Através da legenda. Vamos para mais elementos do mapa. Ainda aqui, ó, eu tenho um monte de cores aqui dentro e aqui o significado dos símbolos dessas cores. Ou seja, isso aqui é o que chamamos de legenda. Novamente, eu tenho um monte de convenções cartográficas aqui e aqui dentro dessa tabela a legenda. Por exemplo, essa âncora aqui é um símbolo cartográfico. O que significa essa âncora? Eu vou ter que vir aqui na legenda. Significa porto, onde os navios eles atracam para poder deixar as mercadorias ou para poder receber as mercadorias para levar para outro país. Outro elemento que todo mapa tem que ter é a fonte. A fonte é a instituição ou a pessoa que elaborou aquele mapa. Então, ó, a fonte aqui está aqui embaixo. Ó, a fonte desse mapa, elaborado a partir de dados de La Géographie du Monde, ou seja, é uma instituição francesa aí que elaborou esse mapa. Fonte é a instituição responsável por elaborar aquele mapa. Os mapas do Brasil, geralmente a fonte deles é o IBGE, ou seja, é o IBGE que elabora os mapas do Brasil. Outro elemento dos mapas é a escala. O que é escala? Escala é quantas vezes a realidade foi reduzida para caber na folha de papel. Escala é a relação entre o que está no mapa e o mundo real. Então, por exemplo, vamos pensar aqui na escala numérica, que é essa daqui. Ó, nessa escala aqui, o que significa isso? 1 centímetro no mapa representa
está representando 20 milhões de centímetros na realidade. Essa outra escala aqui é a chamada escala gráfica. Como que interpreta isso? Isso aqui, esse espacinho, é 1 centímetro. 1 centímetro. E 1 centímetro no mapa são 200 quilômetros na realidade. Então, Fernando, tem como eu saber a distância de um lugar para o outro, a distância real? Sim, basta você ver quantos centímetros tem. Ó, vamos lá. Aqui, dessa cidade aqui de Lisboa até Madrid, tem 3 centímetros. 1, 2, 3. Então, eu vejo quantos quilômetros 1 centímetro tem. Então, por exemplo, se essa escala aqui, essa daqui, se essa escala, por exemplo, fosse desse mapa aqui, quantos quilômetros existe entre Lisboa e Madrid? Se 1 centímetro é 200 quilômetros, 200, 400, 600 quilômetros. Então, escala é exatamente isso. Aqui, ó, vamos achar a escala do mapa aqui, ó, achei. Ó, 1 centímetro no mapa significa 500 quilômetros na realidade. Aqui a orientação do mapa, aqui a legenda, aqui o título do mapa. Por fim, para finalizarmos a nossa aula de cartografia, vamos estudar os principais tipos de mapas. Se for um mapa antigo, a gente chama de mapa histórico. Se for um mapa representando elementos da natureza, chamamos de mapa físico. Por exemplo, esse mapa do Brasil aqui é um mapa físico. Ele está representando os rios do Brasil. Mapa físico, os rios são elementos da natureza. Se fosse um mapa do relevo, mostrando onde é morro, onde é serra, onde é chapada, onde é depressão, planície, mapa físico. Se for um mapa de climas, climas também são elementos da natureza, mapa físico. Mapa econômico sempre vai trazer as atividades econômicas. Esse mapa é um mapa econômico, está mostrando os principais produtos agrícolas no Brasil, o que é produzido em cada estado brasileiro. Então, se é um mapa que está trazendo alguma atividade econômica, mapa econômico. No caso aí está trazendo agricultura. Mapa político. O que é mapa político? É um mapa que divide o espaço geográfico de acordo com a divisão de poder que o homem criou ali. Por exemplo, esse mapa é um mapa político. Quem dividiu esse espaço em estados? Foi o homem. Então, por exemplo, Maranhão, cada estado desse tem um poder político. Cada estado tem um governador. Então, por exemplo, o mapa do Brasil dividido em estados é um mapa político. O mapa de um estado dividido em municípios, cada município é um poder político, também é um mapa político. O mapa do Rio de Janeiro dividido em municípios também é um mapa político. Mapa demográfico vai trazer uma informação sobre a população. Então, aqui, por exemplo, nós temos a densidade demográfica. As cores mais escuras significa que tem maior quantidade de habitantes, de pessoas. E as cores mais claras significa que tem menor quantidade de pessoas. Então, pessoal, assim a gente vai concluindo essa nossa aula de cartografia. Espero que tenha ficado bastante claro.